Hoje é o, pelas nossas contas, 70º Seminário de Coisas Legais. E hoje a gente tem a participação do Mário Martins, lá da... ele é importado, vocês vão ver pelo sotaque, ele é da Unicamp. Que vai falar hoje sobre o Jorge Cantor. Ok? Obrigado. Obrigado. A história que eu vou contar é a de Jorge Cantor, que soube ser o melhor no seu jeito de cantar. Sabia se preocupar pela existência de Deus. No seu tempo, não havia ateus para discutir tal ciência, e já se sabe, é imprudência debater com fariseus. Ok, mas antes de começar a história, eu tenho que fazer uma espécie de relato anterior. Que não corresponde à história de Jorge Cantor, mas corresponde à minha própria história. Há alguns anos, mais ou menos 15 ou 20 anos, eu comecei a me interessar pela literatura de cordel, pela poesia de cordel. Bom, vocês sabem, poesia de cordel é a poesia popular do Nordeste. E no meu interesse pela poesia de cordel, eu comecei a participar por uma série de foros de internet, nos quais havia pessoas que praticavam a poesia de cordel, que comentavam, enfim, esse tipo de coisas. Nesse contexto, eu fiz amizade com um poeta de cordel chamado Mestre Egídio. Mestre Egídio era uma pessoa muito interessante. Ele morava em Belém do Pará naquela época, era nordestino, tinha uma história de vida muito rica, né? Eu vou colocar agora Mestre Egídio aqui. Esse senhor que está aí, na época em que eu conheci Mestre Egídio, ele não era cego, né? Ele ficou cego mais ou menos há 6 ou 7 anos, como decorrência de diabetes. Então, no meu contato com Mestre Egídio, houve um dia que ele me disse que iria visitar São Paulo. E que então teria a oportunidade de me visitar em Campinas. Ok. Então, efetivamente, ele veio em Campinas. Naquela época ele estava muito bem, não era cego, era um homem forte, pleno vigor. E, bom, passamos um dia inteiro juntos e ele me contou um monte de coisas da vida dele, que era uma vida muito interessante, certamente muito mais interessante que a minha, né? Ele, além de cordelista, poeta cordelista, ele era ou é, não sei, ourives, né? E ao mesmo tempo ele fabricava espadas, e ao mesmo tempo ele fazia expedições pela selva. Enfim, um personagem muito, muito interessante. Então, depois de passar bastante tempo ele me contando a vida dele lá na minha casa, ele me pediu que eu contasse a minha vida para ele. Como eu falei que a minha vida não é tão interessante como a dele, né? Então, eu tive necessidade de fazer um pouco de fantasia com a minha vida e com o que é a vida de um matemático, né? Então, para fazer uma fantasia em relação a isso, eu escolhi a história de Jorge Cantor, que aqui eu vou chamar Jorge Cantor, por razões óbvias, né? Porque cantor rima com outras palavras do português e cantor não rima com nenhuma, né? Então, eu fiz uma fantasia teológica, digamos assim, onde eu pensava, eu divaguei da seguinte maneira. Jorge Cantor é uma pessoa preocupada pela existência de Deus. Então ele diz, bom, para explicar este mundo que nós temos, eu preciso de ter um Deus que eu tenha criado.
Ok, então tenho o mundo e tenho Deus. E aí ele pensou, bom, mas para explicar que existe um mundo e um Deus, preciso de outro Deus que tenha criado o primeiro Deus e o mundo. Bom, muito bem, mas então preciso um terceiro Deus que tenha criado estes dois e o mundo, preciso um quarto Deus e assim por diante. Assim preciso uma quantidade infinita de deuses, tá? Todos os números naturais de deuses. Mas ainda quando terminamos todos os números naturais de deuses, eu tenho que dizer, bom, mas isso aí, quem criou isso? Então preciso mais um Deus que tenha criado todos os deuses numerados com números naturais mais o mundo. Então esse Deus é o Deus Omega. E então, da mesma maneira, preciso de um Deus que criou o Deus Omega. Então tenho Omega mais 1, Omega mais 2, Omega mais 3, Omega mais 4. Termino todos esses omegas e, bom, chegou omega mais omega, ou seja, tenho Deus 2 omega. E assim tenho Deus 3 omega, 4 omega, 5 omega, 6 omega, e aí chego ao Deus omega omega, que é omega quadrado. Continuo e chego a omega cubo. Continuo, chego a omega quarta. Assim por diante, chego a omega elevado a omega. Mas então chego a omega elevado a omega elevado a omega, omega elevado a omega elevado a omega, omega elevado a omega elevado a omega, infinitas vezes. Ainda assim, eu contava para Mestre Egidio, que todos estes deuses que vão aparecendo, que na realidade são os números ordinais, o que se chama os ordinais transfinitos, todos estes deuses, por enquanto, são todos numeráveis. Quer dizer, sempre posso colocar todos esses em uma correspondência com os números naturais. Mas acontece que há muitas mais coisas que as numeráveis, há coisas que não são numeráveis. Por exemplo, os números reais não são numeráveis. Eu não posso numerar os números reais, não posso colocar os números reais em uma sequência. Os racionais sim, mas os reais não, certo? Então a pergunta era se essa quantidade de deuses que envolve a criação de todos os deuses numeráveis é uma quantidade maior que a quantidade dos números reais ou é a mesma. Então, Cantor se perguntou isso e me disse, bom, há duas possibilidades. Ou o primeiro Deus não numerável tem a quantidade de deuses por debaixo igual aos números reais ou tem menos. E a hipótese de que tem igual aos números reais é o que se chama a hipótese do contínuo. Ok? E por aí vai. Está claro? Então, essa é a história que eu comecei a contar para Mestre Egidio. A história vai continuar, ainda vou continuar depois disto. E quando terminei de contar esta história para Mestre Egidio me disse, Mário, você tem que escrever isso. Falei, não, isso já está escrito. O que vou dizer? A única coisa que não está escrita é essa história dos deuses que eu inventei. Mas esses ordinais, enfim, transfinitos, blá, blá, hipóteses de contínuo, cardinais, tudo isso está escrito. Não, ele me disse. O que você tem que fazer é escrever um cordel com essa história. Sim, você pode escrever um cordel com essa história. Então eu assumi esse desafio e resolvi escrever este cordel. O cordel de Jorge Cantor, que é o que vou continuar agora contando para vocês. Bom, então esta é a primeira estrofe do cordel, que é a que eu comecei recitando para vocês. Este é um cordel totalmente feito em décimas. Em décimas significa que cada estrofe tem 10 versos. 3, 6, 9, 10. Ok? Cada verso é heptasílabo, significa que o acento está na sétima sílaba acentuada. Por exemplo, a história que eu vou contar é a sétima. É a de Jorge Cantor, é a sétima. E assim por diante. Mesmo quando não termina em palavra aguda, já se sabe imprudência. Então, sempre a acentuação da sílaba verdadeira, quer dizer, a sílaba como é vocalizada, não a sílaba ortográfica. A sílaba ortográfica não está com nada, é a sílaba como você vocaliza, efetivamente. Essa sílaba vocalizada, o acento está na sétima sílaba. Então, a décima não é a forma mais comum da poesia de cordel. A forma mais comum da poesia de cordel
são as sextilhas, né? Que são estrofes de 6 sílabas que rimam a segunda com a quarta e com a sexta, mas a primeira, a terceira e a quinta não rimam entre si. Tá? E há outras formas. A décima não é a forma mais comum da poesia de cordel. Há algumas décimas, há décimas que não são de acentuação na sétima, que são de acentuação na décima. Tá? As décimas que têm acentuação na décima se chamam martelo. Às vezes martelo de 10 agalopado, e você encontra ese tipo de décima o ese tipo de estrofe en algunas músicas de Zé Ramalho, que probablemente todo el mundo conoce. Sí, ¿no? Ok. Bom, muito bem. Então, vamos continuar. Esse é Jorge Cantor. E aqui vamos à segunda décima. Si Deus criou este mundo, se perguntava Cantor, deve ter tido un criador que sería un Deus segundo. Tal pensamento fecundo do Deus segundo e primeiro o levou a un Deus terceiro que os dois primeiros criou, a quem um quarto inventou, todos eles sem parceiro. Que é o que eu vinha contando para vocês, né? Observem que há outra característica das décimas, que caracteriza uma coisa que se chama a décima espinela, tá? que elas têm um ponto aqui. Então, na décima espinela, os 4 primeiros versos terminam com um ponto, e os 6 seguintes, não, bom, continuam, tá? Mas há algumas décimas que não são as espinelas, que não terminam com um ponto aqui no quarto verso. Ok. Então, vamos ver. O quinto criou Deus quarto, e de ter criador precisa, e assim Cantor analisa o seu de deuses é farto, em metafísico parto e quantidade infinita, por trás do enésimo agita o N mais um criador, nosso herói, já professor, com tantos deuses se excita. Então, continuamos contando a história de Jorge Cantor em estas décimas. Outra característica das décimas é que você tem as rimas desta forma. O primeiro rima com a quarto, o primeiro verso rima com o quarto e farto, e com o quinto. Então, isto é, a gente diz A, B, B, A. B, B, porque precisa e analisa, rima entre si. Então, A, B, B, A. São os dois A que rimam entre si. Depois tem A, de novo, parto. C, C, infinita com agita, D, D, C. Então, todas as décimas, décimas espinelas, e ainda as décimas de 11 sílabas, e ainda as décimas que não têm o ponto em quarta, têm essa estrutura. Ok. Deuses. Mas este grande conjunto, 1, 2, 3, 4 e demais, vai ver, foi criado em paz por outro Deus todo junto. O novo Deus não é defunto, Cantor o chama de Omega, e brinca de cabra cega com este Deus singular que não queria brincar, ou série que não sossega. Aqui vem aparecendo aquele Deus que junta todos os números naturais, ou aquele número que junta todos os números naturais, que é o que chamamos de Omega, que é este aqui, o Deus Omega. Omega mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Segue Cantor com afinco, contando deuses depois. A Deus Omega acha, pois, não estava muito escondido e percebe, precavido, de 3 Omega existência, chegando assim, com paciência, a Omega Omega, enrustido. Omega Omega é quadrado, logo tem Omega cubo, saem omegas por um tubo que por nada é limitado. Nesta sequência, arretado, Omega elevado a Omega, se eleva a Omega e trafega se elevando uma vez mais, tem muitos deuses cardinais brincando de pega-pega. Ordinais, perdão. Sentindo a necessidade daqueles deuses contar, Cantor passa a calcular sua cardinalidade. Cardinalidade é a quantidade de elementos. Então, você tem os conjuntos, você pode ordenar os conjuntos, você pode bem ordenar os conjuntos, e cardinal é o número de elementos que tem os conjuntos. Por mais imortalidade que toda deusada tem,
Sua conta revela bem, usa métodos certeiros, que com números inteiros dá para contar este além. Ou seja, é o que estava dizendo para vocês, que quando a gente pensa, tenho omega, omega elevado a omega, omega elevado a omega, omega e mais omega por aí, se mistura, de todas maneiras, a gente não está saindo da cardinalidade dos números naturais. Tudo isso se pode contar. Com tudo isso, você pode fazer uma abjeção para os números naturais. Ok. Longe de estar satisfeito, Jorge Cantor perguntou qual foi o Deus que criou os deuses de inteiro jeito? Qual foi o Deus que criou todos os deuses numeráveis? Ok? Porque se tenho todos os deuses numeráveis amontoados aí, ordenados, bom, há um que criou esses. Tá? O primeiro aí que aparece que criou todos esses. Este Deusão tão perfeito criou mais que os anteriores. Sacerdotes e doutores tinha Santa Amada Igreja, mas não compra a peleja nem padres nem professores. Ao Deus que os deuses criava, nesta grande quantidade, com a maior dignidade de Omegão apelidava. Se aquele que criou os N primeiros naturais, os números naturais, se chamava de Omega, a este que é o primeiro não numerável, vamos chamar de Omegão. Mas aqui não terminava, pois o cabra era incomum. Omegão não era algum, e o número que ele cria, cujo nome não sabia, passa a chamar de Aleph Ou seja, ele passa a chamar de Aleph a cardinalidade ao número de elementos representado por Omegão. Ou seja, o número de deuses criados por Omegão. Por que Aleph Bom, porque Aleph 0 é chamado a cardinalidade ao número de elementos dos números naturais. Okay? Então, o número de elementos dos números naturais é Aleph 0. O número de elementos das partes dos números naturais, dos subconjuntos dos números naturais, é 2 elevado a Aleph 0, se chama 2 elevado a Aleph 0, e é a mesma coisa que o número de elementos dos números reais. Então, por outro lado, tenho aqui Aleph que é o primeiro não numerável, o primeiro cardinal que é não numerável. E nós sabemos que o cardinal dos reales é maior que o cardinal dos números naturais, mas não sabemos se esse cardinal é exatamente Aleph Sabemos que 2 elevado a Aleph 0 é maior que Aleph mas não sabemos se é igual. Ok? Bom, esse é o Omegão. Aleph 0 é a quantidade dos números naturais, inteiros e racionais. Provou com simplicidade. Mas achou outra verdade com método diagonal, que todo número real não pode ser numerado, e o primeiro Deus safado é este Omegão ordinal. O conjunto dos reais é, de verdade, maior, assim dizia Cantor, que aquele dos naturais. A quantidade dos tais será a mesma que Aleph Ninguém sabia. Nenhum doutor entende a pergunta, ele estar louco, barrunta a academia em Zum. Então, estamos mais ou menos no ponto em que eu relatei no começo contando como era a história. Cantor, na nossa fantasia, é um senhor preocupado pela criação. Como preocupado pela criação, tem a necessidade de inventar os números ordinais. Os deuses precisam estar ordenados. Depois de um certo número de deuses, mesmo que infinito, você precisa de um Deus que crie os anteriores. Assim se criam os números ordinais. E, ao mesmo tempo, temos, por outro lado, os números cardinais, que é a quantidade de elementos, o que corresponde à quantidade de elementos. E nós não sabemos ainda se o primeiro número cardinal, que está acima do cardinal dos naturais, é a mesma coisa que o cardinal dos reais ou é menos que o cardinal dos reais. Ok? Dizemos que dizer que esse número é a mesma coisa que o cardinal dos números reais é o que se chama hipótese do contínuo, que aqui neste cordel vamos chamar hipótese de Cantor. E esse é um problema, é um problema
aberto, né, que já um cantor tinha. Enfim, esses dois números infinitos são o mesmo número infinito ou são dois números diferentes? A quantidade dos reais, 2 a F0 elevado, é a de partes, está provado dos honestos naturais. Existirão cardinais entre F0 e tal bicho, cantor, no maior capricho, com a conjetura luta. Parece que tá viruta, se propagava o cochicho. Mal sabia a academia que o que a cantor preocupava, com Deus se relacionava. Pois ele tudo escondia. Os conselhos não ouvia, não lhe importava o bulício, falavam, que desperdício, um cara tão talentoso, seu destino tenebroso foi morrer louco no hospício. Aqui termina a parte de cantor do cordel para Jorge Cantor. Efectivamente, Cantor morreu no hospício, morreu louco, né? Que ele enlouqueceu. Se enlouqueceu por estes pensamentos ou por outros pensamentos, eu não sei, né? A fantasia de associar os ordinais com deuses e a motivação teológica de Cantor é uma invenção minha. Ninguém precisa se preocupar por isso. Eu não li em nenhum lugar que Cantor fosse preocupado por isso, mas foi a maneira como eu senti que era interessante motivar a meu amigo cordelista Mestre Egídio para ouvir esta história. Muito bem, então vamos ver como continua, né? Vamos contar como continua, algo que não adiantei para vocês. Naqueles tempos surgiu David Hilbert. Eu vou dizer David Hilbert e não David Hilbert, porque fica melhor em português, acho eu, não sei. Tá? Então, naqueles tempos surgiu David Hilbert, um sujeito que levava muito jeito, como bem logo se viu. Homem sereno e gentil e pouco afeto a loucuras, classificou conjeturas e as questões mais danadas para manter ocupadas as gerações futuras. Vocês devem ter ouvido falar que Hilbert foi um cara que escreveu, no início do século XX, um conjunto dos problemas principais da matemática, um conjunto de problemas, não todos os quais já foram resolvidos, alguns dos quais ainda estão abertos e outros foram sendo resolvidos a medida no século XX e no século XXI. Bom, um dos problemas que Hilbert colocou foi a hipótese do contínuo, ou seja, se a hipótese do contínuo é verdade ou não, né? Hilbert, essa é a fotografia mais conhecida de Hilbert. Seu David Hilbert pensava, com sua grande autoridade, que tudo que era verdade, demonstração precisava. É por isso que enunciava para sábios e professores problemas que 1000 doutores não resolviam. Que horror! E a hipótese de Cantor é dos problemas maiores. Ou seja, Hilbert tinha a teoria de que tudo que era verdade na matemática podia ser demonstrado partindo de axiomas. Tá? Ese era un programa de Hilbert, digamos. Todo tenía que poder ser demostrado. Por otro lado, tenemos que una das cosas que no habían sido demostradas, ni siendo verdad, ni siendo de falsas, es la hipótese de Cantor, a hipótese do continuo. Entonces vamos a ver o que aconteceu con esto. David Hilbert acredita, veja só, santa inocencia, que descansa a augusta ciencia na axiomática finita. Se algo é verdade, medita, de prova tem precisão. E se não for, mais razão para provar o contrário. Deus põe verdades no armário e o cientista é seu ladrão. Muito gênio se dedica à hipótese de Cantor. Quem aprovar é o maior nas faculdades, se explica. Não conseguem. Tudo indica que é difícil para Chuchu. Se aprovarem, o rebu vai percorrer o planeta. Há de ser prova porreta digna do maior guru. E agora vem uma terceira parte deste cordel, onde faz a sua aparição um matemático alemão chamado Gödel, Kurt Gödel, que eu vou chamar em português do cordel Kurt Gödel. Okay? Porque Gödel também não fica bem para as rimas, então Gödel fica bem, tá certo?
Então, vamos ver como este senhor aparece na história. Exatamente no ano triste em que morre Gardel, imagino que todos sabem quem é Gardel. Sim, os mais velhos eu sei que sabem quem é Gardel. Estou pensando nos mais novos, né? Vocês aí, vocês sabem quem é Gardel? Ai, não me digam que não sabem quem é Gardel. Levante a mão quem sabe quem é Gardel. Tá bom, ok. Gardel é um cantor de tangos argentino, é o mais famoso cantor de tangos argentinos, tá? Ele morreu em um acidente de avião, exatamente no ano em que acontece isto, tá? Exatamente no ano triste em que morre Gardel, um tal de Curti Godel descorre em parte este pano. Vai entrar pelo cano quem crer que tudo é provável, que tudo não é demonstrável, prova este sábio alemão. Foi um trabalho de cão, mas certamente admirável. Então, o que vai fazer Godel é provar que esse programa de Hilbert, esse programa de tarefas de Hilbert, que era provar tudo que pode ser provado, tudo que é verdade, digamos assim, não pode ser feito. Ou seja, necessariamente, esencialmente, existem coisas que são verdades e não podem ser provadas a partir de nenhuma axiomática finita. Tá? E o mais triste é que essas verdades aparecem até no sistema matemático mais simples que existe, que é a aritmética, ou seja, as contas com números naturais. Há verdades sobre os números naturais que você não pode provar, não há axiomática finita que permita deduzir essas verdades. Então, não era correto pensar que todas as verdades matemáticas, se a gente se esforça suficientemente, vai conseguir provar vai conseguir provar essa verdade ou vai conseguir provar que não eram verdades, certo? Ok, aqui temos uma foto inédita de Gardel com Godel. Agora peço aos ouvintes que prestem muita atenção, pois já vem demonstração, sem enfeites nem requintes. É nas décimas seguintes que, de forma bem discreta, é provada que incompleta será qualquer coleção de axiomas com pretensão de faturar a gorjeta. Ou seja, que dado qualquer coleção de axiomas que pretenda deducir todas as verdades da aritmética, não vai dar. Sempre vai existir uma verdade da aritmética que escapa. E aqui vem a prova, né? A prova, entre aspas, do teorema de Gödel. Isto não é demonstrável. Coloquemos aqui na frente esta frase. Isto não é demonstrável. Estão lendo? Está escrito aqui no ar. Tá? Então, isto que está escrito aqui no ar, é verdade ou não é verdade? Bom, se não fosse verdade, diria que é demonstrável. Então, seria verdade. Certo? Então, é absurdo dizer que não é verdade. Ok? Portanto, esta frase que está escrita aqui no ar, ela é verdade. Por outro lado, não pode ser demonstrada, porque ela está dizendo que não é demonstrável. Correto? Certo? Pensaram bem? Tá? Isto não é demonstrável. Tá? Está aqui escrito. Se não for verdade, quer dizer que é demonstrável, mas se é demonstrável, é verdade. Portanto, se não é verdade, é verdade. Quer dizer que isso não pode ser, chegamos a um absurdo. Consequência, a hipótese é falsa. Mas qual era a hipótese? Que não era demonstrável. Certo? A hipótese, isto não é demonstrável, a hipótese é verdadeira, digamos, ou que chegamos a um absurdo dizendo que é falsa. Tá ok? Então, quer dizer que necessariamente é verdadeira. Tá certo? Então, isto não é demonstrável. Esta sentença é verdade, pois se fosse falsidade, ela seria provável. Esta expressão tão notável, menos ética que estética, na sua forma sintética, dá o teorema matemático que nos diz, de modo enfático, que algo falta na aritmética. Algo falta. Nas axiomas da aritmética, há coisas que não podem ser provadas. Falta acrescentar esse axioma, mas depois vai faltar acrescentar outro e assim por diante.
Ok. O teorema de Godel, que demonstramos acima, provocou pânico e grima na lógica do cordel. Perdía Hilbert o aneu gañado con tanta dor. E a hipótese de Cantor, con isto, como é que fica? Ten máis de un que se estrumbica pisando o acelerador. O teorema de Godel é un teorema que motiva muitas especulações filosóficas, né? Ou seja, que significa exatamente do ponto de vista filosófico que existam verdades que não são demonstráveis. Existe muita especulação filosófica em relação a isso, inclusive existe muita especulação filosófica delirante, tá? Por exemplo, há um filósofo postmoderno que pensa que as verdades mais importantes são essas que não podem ser demonstradas. Tá? E, bom, isso não foi confirmado pela matemática. Na matemática, as verdades que não podem ser demonstradas, que apareceram na matemática, sempre resultaram bastante irrelevantes. Portanto, já passaram bastantes anos, isso foi o teorema de Gödel do ano 30 e pico. Enfim, não foi confirmado que verdades matemáticas muito importantes não podem ser demonstradas. Mas, enfim, que os filósofos, com todo respeito, depois do seminário de Marcos, tenho que ter cuidado, então, os filósofos têm que encontram bastante material para especular sobre o significado profundo do teorema de Gödel. Ok, então a hipótese do Cantor ficou no ar, porque poderia ser que fosse uma dessas verdades, neste caso seria uma verdade importante, porque a hipótese do Cantor é um resultado matemático relevante, talvez poderia ser uma coisa verdadeira, mas que não pode ser demonstrada, ou não. Tá? Ok, então vamos ver o que aconteceu. Antes vamos ver uma fotografia de Einstein paseando con Gödel en Princeton. Tanto Einstein como Gödel, los dois eram alemães, mas os dois mudaram para Princeton em determinado momento. Os dois terminaram seus dias em Princeton e eram muito amigos. Então se conta que eles todos os dias passeavam juntos. Tá? Eu não tenho tanta certeza de que Gödel tenha sido amigo de Gardel. Tá? Mas de Einstein eu tenho certeza, porque vem que a foto está em cores. Tá? Mas você vê que a fotografia realmente coincide com a fotografia anterior que eu coloquei. Tá? Ok. Será a hipótese verdade que não se pode provar? Difícil acreditar nessa possibilidade. Mas além da raridade na matemática bausa, o gênio Gödel realça e prova um dia no albor que a hipótese de Cantor não é nem verdade nem falsa. Ou seja, a categoria da hipótese do contínuo é uma categoria diferente, digamos. É uma categoria que, dada a teoria de conjuntos corrente, a teoria de conjuntos que a gente aceita geralmente, você tanto pode aceitar que essa não é algo como as verdades que vêm do teorema de Gödel, que não, isto é verdade, não pode não ser verdade. Então, a hipótese contínua não, é algo que você pode acrescentar à teoria de conjuntos e não vai chegar a nenhuma contradição, ou você pode acrescentar sua negação à teoria de conjuntos e também não vai chegar a uma contradição. É diferente daquelas verdades deduzidas por Gödel. Ou seja, aquelas verdades deduzidas por Gödel, você não pode negar elas e acrescentar a teoria axiomática de aritmética. Não, isso não pode fazer. Mas a hipótese contínua, sim. Você tanto pode acrescentar como pode acrescentar a negação. Aqui cometi uma injustiça com a verdadeira pessoa que provou que a independência da hipótese contínua. Não foi Gödel, foi uma coisa que eu me confundi quando escrevi estas décimas. Foi um matemático chamado Cohen. Tá? Vou reparar essa injustiça aqui. Mas Cohen não rimava, então tive que deixar o Gödel fazer o quê? Cohen, não vai dar, Ok.
Tem coisas que, estando certas, não se podem demonstrar. Outras não dá para provar porque são para sempre incertas. Depois de tais descobertas, do mestre Kurt Godel, o filósofo viu um meu onde afinar seu violão e eu, com singela emoção, lhe dediquei este cordel. Afinal, em Deus pensando, Cantor fez muitos teoremas e se turbou nos problemas de um Deus que estava faltando. Hilbert, Godel, ajudando, criaram mais confusão. Nos caminhos da razão se avança meio de lado, às vezes ser apressado não garante a solução. Ok. Obrigado. Esse é o cordel para Jorge Cantor.